Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos. Seja bem-vindo ao noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 6 de dezembro, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Bruno Orti. Tempo parcialmente nublado aqui na Cidade do Vaticano, com a temperatura em torno dos 10 graus. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe as Irmãs Cônegas do Espírito Santo em Sácia e outras comunidades ligadas ao carisma de Guido de Montpellier. A vida fraterna é doar-se totalmente. A esperança, tema da 17ª edição, da Mostra Sem Presépios no Vaticano. Consistório de 7 de dezembro, Dom Jaime Spengler, futuro cardeal, colaborar naquilo que fomos solicitados. Rede Mundial de Oração do Papa tem novo conselho que se concentrará no digital e na criatividade. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, está numa encruzilhada. Santa Sé defende retomada do diálogo. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Hoje a Igreja recorda São Nicolau. As notícias que temos sobre a vida de Nicolau foram nos transmitidas por São Metódio. Nicolau, bispo de Mira, atual Turquia, viveu no século IV. Quando os muçulmanos invadiram Mira, 62 soldados transportaram suas relíquias para Bari, sul da Itália, que na época era centro de imigrantes gregos, e foram colocadas na catedral no dia 9 de maio de 1087. Segundo a história, São Nicolau é muito venerado por causa dos presentes que dava às pessoas para salvar a sua dignidade e vida. Era uma maneira de revelar aos aflitos e angustiados a presença e o carinho de Deus na sua vida. São Nicolau é padroeiro da Rússia e denominado Santa Claus nos Países Baixos. O cuidado e o serviço aos pobres é o projeto de vida proposto pela regra de Guido de Montpellier, religioso francês beatificado em 18 de maio passado, fundador dos Hospitalários do Espírito Santo e da Confraria do Espírito Santo. Ele viveu entre os séculos XII e XIII e trabalhou arduamente para realizar, com a maior fidelidade possível, o ideal de misericórdia proclamado por Jesus. Um projeto emocionante, o Papa o definiu na audiência às Irmãs Cônegas do Espírito Santo em Sácia e outras comunidades ligadas ao carisma de Guido de Montpellier, realizada nesta quinta-feira na Sala Clementina, no Vaticano, que contou também com a presença do diretor-geral do Hospital Santo Espírito em Sácia, em Roma, e dos membros da direção-geral. Em seu discurso, proferido em espanhol, Francisco recordou o apoio oferecido a Guido de Montpellier por Inocêncio III, que teve a oportunidade de conhecer suas obras de misericórdia durante os estudos na França. Depois, como pontífice, com sua reforma, as promoveu na vida religiosa, concretizando-se mais tarde nas novas ordens mendicantes. É interessante como o plano de Deus macera en la cocina del corazón. É interessante ver como o plano de Deus infiltra na cozinha do coração e as notas de sabor e cor permeiam gradualmente as regras da vida e depois espalham seu perfume por toda a Igreja. 3 aspectos caracterizaram as regras de vida religiosa nas quais o Papa se deteve: comunhão, sine próprio e serviço, destacando que na regra das Irmãs Cônegas do Espírito Santo em Sácia, o voto de pobreza é descrito realmente, uma expressão que apela a uma vida rigorosamente sóbria e desapegada e que convida a refletir sobre o fato de que somos hóspedes na casa de Deus, na casa da Trindade, que nos acolhe, partilhando-a com os pobres que somos chamados a servir.
Os primeiros religiosos, ao professar explicitamente os 3 conselhos evangélicos, falavam da pobreza como comunhão, seguindo praticamente o exemplo da igreja primitiva, na qual todos os que se tornavam fiéis estavam juntos e tinham tudo em comum, sublinhou Francisco. Desse modo, a vida fraterna vai mais allá de compartilhar espaços, tarefas, serviços. Desta forma, a vida fraterna vai muito além da partilha de espaços, tarefas e serviços. A vida fraterna significa fazer uma entrega total de nós mesmos a Deus no irmão, uma entrega sem reservas, sem nada de nosso deixado no quarto dos fundos das seguranças mundanas, escondido na cela, no bolso ou, pior ainda, no coração. Pois só a partir desta liberdade, sem nada de nosso, podemos iniciar um projeto em que caminhamos juntos e do qual somos sinal escatológico, uma viagem para onde o Senhor nos convida, a viagem para o céu. Esta é uma viagem promovida pelo Espírito Santo que nos torna seguidores de Jesus, concluiu o Papa, sublinhando que Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir, é o nosso modelo. Portanto, a nossa santidade será na medida em que formos capazes de nos tornar pequenos e servos de todos. Consistório de 7 de dezembro, Dom Jaime Spengler, futuro cardeal, colaborar naquilo que formos solicitados. Vamos ouvir a entrevista de Silvonei José. O Papa Francisco surpreendeu a Igreja no mundo com o anúncio de um consistório nesse 7 de dezembro para a criação de 21 novos cardeais. Entre eles, 5 da América Latina, sendo um brasileiro, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, também presidente da CNBB e do CELAM. Dom Jaime visitou a Rádio Vaticano Vatican News e conversou conosco. Dom Jaime, esses momentos que antecedem, naturalmente, a cerimônia, a celebração do consistório, qual que é o pensamento? O pensamento, eu diria, está marcado por uma atitude. A disposição para colaborar da melhor forma possível naquilo que formos solicitados. Eu tenho dito em alguns espaços que quando damos um sim na vida, seja abraçando uma vocação ou outra, seja a vida matrimonial, seja a vida consagrada, a vida laical ou o ministério ordenado, nós temos que estar prontos para aquilo que der e vier. E mais ainda quando gostamos do que somos e amamos o que fazemos. É claro, é sempre um reconhecimento também por parte do Santo Padre, a Igreja do Brasil, através da sua pessoa. E eu diria também a América Latina, já que o senhor é o presidente do CELAM. Que responsabilidade traz para o senhor também, fazendo parte agora do Colégio Cardinalício? É uma responsabilidade, eu diria, maior ainda, porque de uma forma toda particular, o Colégio dos Cardeais é chamado a cooperar com o Santo Padre de uma forma mais intensa, mais direta, na atenção para com toda a Igreja presente nos diversos continentes. Presença também de familiares no consistório. Certamente, meus irmãos até se anteciparam, eu diria assim, com a organização da viagem e tudo isto, né? Logo que saiu a notícia, o anúncio da criação, então, de novos cardeais, eles se organizaram e chegam, então, nesta quinta-feira aqui em Roma. Presença também de muitos gaúchos. Pois é, a gauchada, eu gosto de dizer que gaúcho não exporta só erva mate ou vinho, né? Então também estão aqui para participar desse momento, que é um reconhecimento de alguma forma em relação à Igreja do Rio Grande do Sul e ousaria dizer também uma espécie de sintonia toda especial com aqueles que sofreram as consequências diretamente da tragédia climática do último mês de maio. É claro, o senhor traz todas as vezes que vem a Roma também essa dor, essa situação que passou o Rio Grande do Sul e agora com o seu cardinalato podemos ter também uma visão diferente, quem sabe, olhando para a realidade brasileira.
certamente o Rio Grande do Sul, como também o Brasil, tem grandes desafios pela frente. No caso do Rio Grande do Sul, nós não falamos de reconstrução após essa tragédia, mas dizemos da necessidade de construir de forma diferente. Como isso vai se dar? Eu creio que necessitamos unir as melhores forças da sociedade a fim de encontrar caminhos viáveis para que realmente possamos fazer frente a esta situação. Junto com isto, há uma outra realidade também que nos preocupa muito e que certamente a tragédia acentua. A que me refiro? O Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, tem a menor taxa de natalidade do Brasil. E junto com isto, devido às consequências dessa tragédia, percebemos que muitas pessoas estão migrando, buscando outros lugares para uma vida digna, diria assim. A Esperança, tema da 7ª edição da Mostra Sem Presépios no Vaticano. Jackson Erben. A Exposição Internacional Sem Presépios no Vaticano retorna este ano à Praça São Pedro a poucos dias da abertura do Jubileu 2025. A mostra reúne obras criadas por artistas de todo o mundo que manifestaram a sua criatividade ao representarem as cenas do nascimento de Jesus em Belém. Muitas das obras presentes inspiram-se no tema A Esperança Não Engana, tirada do título da bula de proclamação do Ano Santo. A exposição é uma das etapas da mostra Jubileu é Cultura. A inauguração da exposição, aberta a todos, terá lugar no domingo, dia 8 de dezembro, às 16 horas, na Colunata de Bernini, na Praça São Pedro. Esse cenário único insere os numerosos presépios, verdadeiras obras de arte, em um contexto que convida ainda mais o visitante a se maravilhar com a tradicional cena da Natividade de Jesus e a preparar o coração para o iminente início do jubileu na noite de 24 de dezembro de 2024. A exposição será inaugurada pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para Evangelização e responsável pela organização do jubileu, juntamente com alguns membros do dicastério e um representante do município de Roma capital, com cuja colaboração a exposição foi realizada. A cerimônia contará ainda com a animação do coral da Escola Francesa Chateaubriand de Roma e da banda musical do Corpo da Gendarmeria do Estado da Cidade do Vaticano, que acompanhará o evento com algumas canções oficiais. Este ano serão exibidos 125 presépios provenientes de vários países europeus, como França, São Marino, Croácia, Polônia, Alemanha, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia e Espanha, e de todo o mundo, como os Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Mali, Japão, Filipinas, Taiwan, Paraguai. Muitas dessas nações estão representadas pelas respectivas embaixadas junto à Santa Sé, que se encarregaram de promover o evento nos respectivos países. Entre essas estão as embaixadas da França, São Marino, Croácia, Polônia, Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Taiwan e Paraguai. Os presépios sintetizam a inspiração e a imaginação dos artistas que os criaram usando materiais muito diversos, como papel japonês, seda, resina, poliestireno, lã, fibras de coco e banana, vidro. E entre os artefatos vindos de todo o mundo está o Barco Jubileu, presépio produzido pelos artistas da Associação Città dei Presepi, de Florença, que retoma o simbolismo do logotipo do jubileu. Depois, a Natividade da Catedral de Santa Maria de Osaka, presente na mostra, por ocasião da colaboração pela presença do Pavilhão da Santa Sé na Expo Osaka 2025, representado com materiais típicos do país japonês, como papel japonês, kimonos de seda e tatames. Destaca-se ainda o presépio do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, feito com materiais naturais, incluindo fibras de coco e banana. Também estará exposta uma natividade em estilo napolitano, feita de madeira e casca de árvore, pela seção de Caserta da União Italiana de Cegos. A mostra permanecerá aberta à visitação das 16 horas de domingo, 8 de dezembro de 2024, até às 19 horas e 30 minutos da segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.
A entrada durante todo o período da exposição será gratuita e sem necessidade de fazer reserva. A exposição estará aberta todos os dias, das 10 às 19h30, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, quando o horário de encerramento será antecipado para as 17 horas. A última entrada permitida é até 15 minutos antes da hora do encerramento. Os voluntários do Dicastério para Evangelização estarão presentes durante todo o evento para oferecer um serviço de boas-vindas. Renovar as linguagens da oração, fulcro da missão da Igreja, através dos novos meios de comunicação e partindo de uma transformação íntima do coração, porque ali reside todo o bem, mas também todo o mal de nossas sociedades. Estas são as esperanças e os objetivos sobre os quais se orientará o trabalho da nova direção da Rede Mundial de Oração do Papa, nascida em 2014, da refundação do Apostolado da Oração, instituída como obra pontifícia por Francisco em 2018. Os novos dirigentes foram apresentados nesta quinta-feira, 5 de dezembro, na sala de imprensa da Santa Sé, pelo padre Frederic Fornos, jesuíta, que concluirá o seu mandato como diretor internacional da rede no final do ano. A ocasião serviu também para relembrar os objetivos alcançados pela obra no seu 10º ano de atividade. Atua em todo o mundo através de 90 equipes nacionais, animadas por uma missão que o padre Fornos definiu como simples, ou seja, mobilizar os católicos através da oração e da ação para enfrentar os desafios da humanidade e da missão da Igreja. Entre os projetos inovadores lançados nos últimos anos, o jesuíta mencionou a plataforma de oração Click to Pray e o vídeo do Papa traduzido em 23 línguas, onde Francisco comenta mensalmente a sua intenção de oração. O sucessor de Padre Fornos, a partir de janeiro de 2025, será o padre Cristóbal Fones Claro, um jesuíta chileno de 49 anos, que manifestou o desejo de contribuir não só para a difusão desta obra, mas sobretudo para a compreensão da sua enorme profundidade. Também foram apresentados os 2 vice-diretores internacionais, a senhora Bettina Raed, leiga argentina de 55 anos, ex-diretora regional da rede em seu país de origem e no Uruguai, e o padre Miguel Pedro Melo, jesuíta português de 38 anos, ex-colaborador da repartição nacional da obra em seu país. Entrevistado pelos meios de comunicação vaticanos, o padre Fones Claro destacou os muitos desafios que a rede será chamada a enfrentar, estimulada pela dor do povo, partilhada não só nos países em guerra, mas também nas famílias de cada nação. Alcançar a comunidade global em todas as suas facetas torna-se possível, segundo o jesuíta, compreendendo como o coração e a missão da Igreja têm valores universais que requerem uma disposição especial. O padre Federico Lombardi, membro do Conselho de Administração da Rede, destacou em seu breve discurso o relançamento das atividades da obra em novas formas, incluindo as digitais, para torná-las mais acessíveis e próximas aos jovens. Um conceito também reiterado aos meios de comunicação do Vaticano, destacando como o apoio técnico deve permanecer sempre a serviço do Espírito. As palavras do Monsenhor Lúcio Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação, e da irmã Nathalie Becar, também integrante do Conselho de Administração da Rede, concentraram a atenção na natureza sinodal da rede, uma busca de criatividade impelida para a missão da Igreja, segundo Monsenhor Ruiz, destinada a levar a palavra de esperança do Papa até os confins da terra. Alargar a cortina, acrescentou, como metáfora para simbolizar o alargamento da audiência da rede através de novas linguagens e expressões. Irmã Becar afirmou também a fidelidade criativa da obra, capaz de passar ao longo dos anos de expressões um pouco datadas para estilos mais contemporâneos. Anistia Internacional. Em Gaza é genocídio. Israel responde, um relatório falso. A Organização Internacional de Direitos Humanos denuncia a intenção dos israelenses de destruir fisicamente os palestinos na faixa de Gaza.
e pede uma investigação do Tribunal Penal Internacional. Israel fala de acusações inventadas e baseadas em mentiras e cita o direito de defesa contra os ataques do Hamas. A Anistia Internacional acusa Israel de cometer genocídio contra os palestinos de Gaza e afirma isso em um relatório que produz o resultado de análises e pesquisas de campo sobre o que ocorreu durante a guerra, incluindo declarações de oficiais israelenses. A Organização Internacional de Direitos Humanos, portanto, pede uma investigação do Tribunal Penal Internacional e solicita que a comunidade internacional não seja cúmplice do que aconteceu. Acusações que, no entanto, são fortemente rejeitadas pelo governo israelense, bem como pela Anistia Israel, que registra a renúncia de seu diretor e, em nota à imprensa, condena o relatório, acusando os autores de terem chegado a uma conclusão pré-determinada. A análise da anistia, diz a secretária-geral da organização Agnes Clamart, é o resultado de meses e meses de investigação durante os quais Israel tratou os palestinos de Gaza como um grupo de sub-humanos, indignos de respeito pelos direitos humanos e pela dignidade, demonstrando sua intenção de destruí-los fisicamente. 300 páginas que, continua Clamart, apresentam evidências suficientes para concluir que Israel cometeu e continua a cometer genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza, depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que desencadeou a guerra. O relatório fala de ataques deliberados contra civis e infraestruturas civis, o uso de armas de alta potência em áreas densamente povoadas, descreve obstáculos à entrega de ajuda humanitária e o deslocamento forçado de 90% da população. Um cerco total, declara a anistia, imposto por Israel e que expõe os habitantes a uma morte lenta e calculada. O documento também cita apelos de oficiais e soldados israelenses para a aniquilação, destruição, queima ou cancelamento de Gaza. Para Clamart, tudo isso deve servir como um alerta para a comunidade internacional, pois isso é genocídio e deve acabar logo. Em seguida, Clamart faz uma advertência aos países que enviam armas a Israel em violação de suas obrigações de evitar o genocídio e corre um risco de se tornarem cúmplices. Todas essas acusações são descritas como fabricadas, completamente falsas e baseadas em mentiras por Israel, que cita o direito de defesa contra os ataques do Hamas. Um porta-voz do exército israelense, falando à imprensa, teria dito que o relatório não leva em conta as realidades operacionais que o exército tem que enfrentar. Um exército que também, acrescentou ele, acusando o Hamas de usar civis como escudos humanos, toma todas as medidas possíveis para limitar os danos causados aos civis em suas operações. Desde o massacre genocida de 7 de outubro de 2023, realizado pela organização terrorista Hamas contra cidadãos israelenses, afirma o Ministério das Relações Exteriores, os cidadãos israelenses têm sido submetidos a ataques diários de 7 frentes diferentes. Israel está se defendendo contra esses ataques, destaca, agindo totalmente de acordo com o direito internacional. O secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, pronunciou-se em Malta no 31º Encontro de Ministros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. Nestes 50 anos, data final de Helsinki, foram registrados muitos sucessos, bem como superados muitos desafios. O que temos assistido, no entanto, nos últimos anos, no âmbito da OSCE, é uma ruptura crescente na confiança recíproca entre alguns Estados participantes, um aumento da agressividade ideológica e um evidente desrespeito pelos princípios fundamentais contidos na própria ata final de Helsinki.
O arcebispo Paul Richard Gallagher não poupa denúncias e repressões aos membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, aos quais reitera o convite a recuperar um espírito de diálogo e colaboração, sob pena de autoaniquilação do próprio organismo. A OSCE está inegavelmente numa encruzilhada e o seu futuro é responsabilidade de cada Estado participante, afirmou o arcebispo no seu pronunciamento nesta quinta-feira no 31º Conselho de Ministros em andamento em Malta, país que assumiu em 2024 a presidência anual do organismo. Aos ministros das Relações Exteriores dos 57 estados participantes de 3 continentes, Gallagher levou a saudação do Papa e a gratidão pelas muitas metas alcançadas, sempre com o compromisso de buscar a paz, a segurança e a justiça, mas ao mesmo tempo apresentou a preocupação da Santa Sé em observar a crescente fragmentação e as divisões que obscurecem as próprias raízes da OSCE e influenciam seu trabalho cotidiano. A tal propósito, o secretário para as Relações com os Estados recordou no seu pronunciamento o alerta do Papa Francisco, que, falando de cooperação internacional, alertou para o risco de dividir-se em clubes que admitem somente estados considerados ideologicamente compatíveis. E com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã neste mesmo horário.